Bom dia, galerinha do primeiro ano. A gente está aí na parte 2 desse tema aí, das águas aí. E agora a gente falou das águas, do ciclo das águas e tudo mais. A gente falou das águas oceânicas e agora a gente vai falar das águas continentais, ok? Turminha, quando a gente trata de águas continentais, a gente está se referindo ao quê? Às águas dos rios, dos lagos, toda essa água aí que está na superfície e água potável, ok? Com exceção de mares e oceanos, o resto da água que está aí dentro do continente aí a gente chama de águas continentais. E é impossível falar dessas águas sem a gente falar dos rios. Galerinha, os rios, todo rio geralmente ele tem uma nascente. Geralmente não, todo rio tem uma nascente. Galera, um rio, ele tem uma nascente, ele tem afluentes, ele tem margem, ele tem leito ali, ele, como se diz, ele, ele tem margens, leito, afluente, ele tem suas corredeiras. E, galera, aí a gente fica assim, pô, mas... E daí? Sim, a gente, às vezes você fica assim, pô, mas esse é um assunto tão primeira série, mas esse assunto, ele é cobrado em Enem também. É para vocês verem. Turminha, um rio, ele sempre vai correr da altitude mais elevada para a altitude menos elevada. Quanto maior o declive, maior a velocidade do rio, maior vai ser a corredeira. Quanto menor, mais tranquilo vai ser o rio, ok? E geralmente, quando o rio ele é bem tranquilo, começa a se formar comunidades ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas são aqueles povoados ali que eles estão próximos aos rios ali e o seu sustento sempre vem ali do rio. Eles tiram seu recursos e tudo que eles precisam para sobreviver das águas do rio. Eles pescam, eles usam os rios ali como meio de deslocamento, eles usam para se deslocar, eles usam ali para pescar, vender o peixe para a própria alimentação também. Ou seja, as comunidades ribeirinhas dependem totalmente do rio. É por isso que tem a importância da preservação tanto do rio quanto das bacias hidrográficas, dos afluentes ali, das nascentes e de tudo que, na verdade, tudo que é natural precisa ser preservado, ok? Turminha, a gente está lá na página, página 12, ok? A gente está na página 12, a gente está falando dos rios aí, agora a gente vai lá para a página 13. Bacias hidrográficas. Galera, o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é a área de captação de água de um rio principal e seus afluentes. Aí você fica assim, pô, mas como assim? Galerinha, o nome bacia já diz tudo. Ou seja, tem uma formação de relevo onde tem esse formato aqui. Por isso que geralmente as bacias hidrográficas elas são separadas por divisores de água. Esses divisores de água geralmente é uma formação do relevo ali mais, como se diz, mais salientada, mais para cima. Perdão. E faz o quê? Isso faz com que a água que caia escorra apenas para uma direção. Essa água que escorre aí, tanto da chuva quanto das nascentes que estão ao redor, elas vão abastecer os rios afluentes e que geralmente eles vão desaguar no rio principal aí, ok? E as bacias hidrográficas, elas costumam ter dois tipos. Temos aí a exorreica, que a exorreica é aquela que ela deságua, o escoamento dela vai em direção ao mar, ou seja, os rios, no caso, os afluentes ali dessa bacia, a bacia do rio principal ele acaba desaguando ali no mar. E a gente tem a endorreica. A endorreica é quando esse escoamento ele não vai para o mar, ou seja, boa parte desse escoamento do rio ele acaba indo para um lago ali e lá ele fica. E lógico, aí tem todo aquele processo lá de escoamento para o lençol freático, e aí sim, sempre tem um ciclo da água, galera. Lembre-se lá do ciclo da água. Não é algo que parado, vou colocar assim, é algo que sempre está em constante movimento. Enfim, turminha, a gente tem a rede hidrográfica. A rede hidrográfica é o quê?
A rede hidrográfica nada mais é do que a união de bacias hidrográficas. Tanto que no Brasil, a gente tem aí a rede hidrográfica brasileira, está lá na página 14. A gente tem aí a rede hidrográfica, no caso da Amazônia, Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, do Parnaíba, do Atlântico Nordeste Oriental, do São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Paraguai, Paraná e Uruguai. Essas aí são bacias hidrográficas e nessas regiões aí o quê? Não é só uma bacia, são várias bacias que tem por aí, então acaba formando uma rede hidrográfica nessas regiões, ok? Por isso que elas, embora não esteja especificando aí, são regiões hidrográficas, ou seja, são redes hidrográficas ali. Porque acaba tendo a junção como se diz, de várias bacias hidrográficas. Turminha, temos também o regime fluvial. Aí vocês ficam assim, pô, que é o regime fluvial, professor? Galera, regime fluvial é a variação no volume do rio ali devido ao clima. Ou seja, nas épocas de seca, geralmente é chamado de período de vazante. O que é que acontece com o nível do rio? Geralmente ele vai abaixar um pouco. Temos também o período de cheia. O período de cheia já é de estudo. Geralmente está ali envolto ali nos períodos de chuva, que é onde o nível do rio ele acaba subindo. Um exemplo disso aqui em Águas Lindas, quando vocês olham ali na barragem do Descoberto ali. O que acontece? Tem aquela época do ano que a barragem não sangra, ou seja, vocês percebem que o nível do rio ali, do Rio Descoberto, ele acabou baixando um pouco. Mas quando está na época de chuva e tudo mais, vocês podem observar que a barragem acaba sangrando ali, que o nível da água subiu. Inclusive, eu acho que ela está até sangrando por agora. Eu passei lá tem, acho que umas 2 semanas, eu acho que estava sangrando. Não sei se ainda está, ok? Turminha, vamos lá. Dentro desse regime, a gente tem os regime nival. Regime nival é o quê? Quando a nascente do rio, ou seja, o abastecimento do rio, ele vem por meio do derretimento das geleiras. Um caso disso, o nosso rio Amazonas. É um rio gigantesco, uma parte dele está no Brasil, uma parte está fora do Brasil. E a nascente do rio Amazonas, ela não está no Brasil, ela está lá nos Andes. Nos Andes, agora bateu a dúvida aqui, mas está na cadeia de montanhas ali, onde tem o derretimento de neve e geleiras, e acaba fazendo o abastecimento ali, tendo a nascente do rio Amazonas. E a gente também tem, dentro desse regime fluvial aí, dentro deles, ou seja, os tipos de rio aí que tem o regime pluvial, que são aqueles rios abastecidos por águas das chuvas. E aí entra a bacia hidrográfica ali, quando chove, a água escoa só para um local, e assim tem o abastecimento. Ok, galera? Turminha, um rio no seu caminho, ele pode causar algumas erosões. Geralmente erosões naturais, elas acabam modificando o relevo ali, dependendo do seu período de cheia ou de seca, eles acabam modificando ali o relevo. Com exceção da interferência humana, que aí geralmente acaba causando erosões aí que não são reparáveis e, como tem interferência humana, acaba não sendo natural. O exemplo disso aqui pertinho de casa, devido ao asfalto e ser bastante... ser descida, a água toda escoa, não tem uma captação de água eficiente, a água levou uma parte do asfalto ali, fez uma cratera gigantesca ali, e aí ainda tem a falta de consciência aí do povo, que acaba jogando lixo, entulho ali, e aí acaba poluindo umas nascentezinhas que tem ali, que regam aqueles corpos ali, que muitos de vocês vão, que eu sei. Eu também vou, não tem problema, eu sei, tá? Eu já vi aluno lá também. Mas, enfim, eles acabam jogando entulho e acaba poluindo tanto o solo como as águas ali, ok? Turminha, no caminho de um rio a gente tem um montante. O montante é a porção inicial do percurso do rio, tá? Envolto ali na nascente, ou seja, aqueles riachozinhos ali, aquela área ali mais próxima ao início dele é chamado de montante. E como tem o nome,
No início também tem um nome mais voltado ali para o finalzinho dele, que a gente chama de juntante, que é a porção próxima à foz. Foz é o quê? Foz é onde termina o rio, é onde ele deságua ali. E por falar nisso, a gente vai falar dos tipos de foz agora. A gente tem dois tipos específicos. A gente tem delta ou estuário. Quando a gente fala do tipo de foz delta, em formato de delta, o delta, lembre lá de matemática quando vai procurar o delta, acha o valor de delta. O que é o delta? Não é um triângulozinho? Pois é. No caso, a foz de tipo delta, ela se abre, ou seja, ela tem várias ramificações ali, desaguando ali em um local. Vocês podem ver no primeiro exemplo aí. E quando se trata de uma foz de estuário, ela já é mais concentrada, ou seja, é um rio principal. Ele tem alguns veios ali que desaguam também? Tem, mas geralmente está quase todo focado ali num rio principal, ok? Turminha, vamos lá para a página 16. Quando se trata de rios invisíveis. Aí você fala assim, pô, rios invisíveis, como assim rios invisíveis? Galera, devido como se diz, ao avanço do ser humano em áreas, tipo, se espalhando pelo mundo, se expandindo aí, eles acabam entrando em áreas de nascentes, áreas onde tem rios. E às vezes acontece, eles acabam soterrando alguns rios ou represando alguns rios. Só que nem sempre esses rios morrem, graças a Deus. O que acontece? Geralmente eles começam a correr por debaixo ali das estruturas e é chamado de rios invisíveis. Vocês têm um modelo aí do tanto de rio que tem na cidade de São Paulo. Mas quando vocês olham no segundo mapa, no segundo exemplo aí, vocês já olham que tem muitas indústrias, muitas estruturas aí na região onde estão esses rios. Mas cadê esses rios? É isso aí, eles são rios invisíveis. Vocês podem observar aí na página 17 também um exemplo disso. Na página 17, vocês observam aí que tem uma foto até em preto e branco ali de um riachozinho, e na segunda foto você já vê o que aconteceu com ele. Ou seja, eles acabaram não represando, mas sim canalizando as águas dele ali. Galera, isso acaba tendo uma interferência muito grande ali na população que vive em volta do rio, como se diz, dos animais também. Por quê? Porque antes tinha um acesso mais fácil ao rio e esse acesso acaba sendo um pouquinho prejudicado. Em alguns locais do mundo, eles fazem a revitalização dos rios. Ou seja, vocês podem observar aí o rio Chingun, esse nomezinho aí, lá na Coreia do Sul. Eles fizeram a revitalização desse rio, ou seja, era um rio que ele estava morrendo, ele estava, devido à construção ali da cidade, esse rio, ele estava se acabando, e eles fizeram a revitalização dele. Vocês podem observar aí na segunda imagem, que o rio, ele continua correndo. Tem as estruturas de concreto ali? Tem as estruturas de cimento e tal, mas o rio ainda está correndo ali, ou seja, a população ainda tem acesso, voltou a ter acesso ao rio. Isso quer dizer que os animais que viviam nesse rio, eles puderam voltar a trafegar ali, ou seja, peixes e tudo mais. Ficou uma forma bonita ali e reduziu o impacto do ser humano nessas áreas, ok? Galerinha, Página 18, as águas subterrâneas. Galerinha, quando a gente vai falar de águas subterrâneas, a gente não pode deixar de falar dos aquíferos, ok? Turminha, aquíferos são o quê? Aquíferos são formações geológicas que armazenam água da chuva infiltrada no solo. Ou seja, no ciclo da água lá, toda vez que chove, a água dentro do solo ali, ela vai ter o seu escoamento ali, os lençóis freáticos e aquíferos. E 30% da água doce de todo mundo está nos aquíferos. E aí, beleza, aí sobra o quê? 70%. Lembrando que esse 30% é daqueles 1% lá de água doce, ok? E você fala assim, 1% de 30%. Imagina só, separa lá 1%, então a gente tem um número X de água. E desse número X, nem toda ela tá disponível para o ser humano, ou seja, 30% desse tanto que separamos aí está no subsolo. Ou seja, precisa de recursos para ser extraído. Aí é onde entra aquela questão econômica que a gente viu lá no começo, que a gente viu na outra aula. Turminha,
30% da água doce de todo mundo ela está armazenada nos aquíferos e lençóis freáticos, que eles podem ter algumas classificações. Eles podem ter algumas classificações, e essas águas elas voltam para a superfície por meio assim dos mananciais, ok? E turminha, a gente tem alguns tipos de aquíferos. A gente tem aí os livres, que são aqueles que estão próximos à superfície. Temos os suspensos. Esses suspensos, eles estão próximos às superfícies, mas isolados por uma camada de solo. Vocês podem observar nesse exemplozinho aqui, ó. Ok? Nesse exemplozinho aqui, na página 18, tem os exemplozinhos deles, ok? Tem os confinados, que eles estão limitados por rochas, ou seja, eles geralmente estão numa camada mais profunda ali, onde para acessá-los precisa de um investimento muito grande. Por quê? Porque eles estão limitados ali por uma camada de rocha. E tem os costeiros. Os costeiros são aqueles que se comunicam com o mar devido à sua localização, ou seja, são aquíferos mais próximos à costa ali. Os maiores aquíferos do mundo, temos, como se diz, um aqui no Brasil, que é o aquífero do Guarani. É um dos maiores aquíferos do mundo aí, com grande importância como se diz, para o abastecimento aqui nacional. E temos 2 aquíferos na África, que no caso o aquífero arenita da Namíbia e do Kalahari. São dois aquíferos aí bastante importantes aí na África. E lógico, como esses aquíferos são importantes, não em todo o mundo, gera algumas preocupações, porque problemas ambientais, o desmatamento eles acabam prejudicando o solo ali, ou seja, o solo fica pobre, e se o solo ficar pobre, ele perde sua firmeza, pode ter o afundamento do solo. Tendo um afundamento do solo, muitos desses aquíferos eles podem acabar secando ou morrendo, vou colocar assim nessas palavras. Tem também aquela questão do uso de agrotóxicos que acabam contaminando os aquíferos ali. Enfim, são diversos fatores aí prejudiciais, no caso, aos aquíferos, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu vou deixar para vocês aí a atividade da página 20, até a página 23, ok? Do capítulo 2, do módulo 2, capítulo 4, vou deixar essa atividade aí para vocês. Façam ela, eu vou disponibilizar nesse formulário aqui o local para vocês fazerem o upload das imagens, ok? Então fiquem bem, tenham um ótimo dia e tenham uma ótima semana. Até mais.